Deus, que nessa noite, ó Pai, mais uma vez o Senhor me use. Jesus, que eu não venha falar aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo, não, mas que eu seja instrumento em Tuas mãos mais uma vez, Senhor. Espírito Santo de Deus, ministre ao nosso coração aquilo que o Senhor quer falar. Espírito Santo, só o Senhor sabe como eu passei o dia com essa palavra hoje. E o mesmo sentimento, Senhor, o mesmo anseio venha ser derramado pela Tua igreja. Espírito Santo de Deus, que nós não venhamos se prender ao que a terra tem, ao que a terra pode nos entregar, mas que os nossos olhos venham estar ficados no céu, clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Espírito Santo, quebranta o nosso coração nessa noite, para que nós venhamos ouvir a Tua palavra e guardar, para que não venhamos pecar contra Ti. Abre os nossos ouvidos, Jesus, para que nós venhamos Te ouvir e entender aquilo que o Senhor quer falar. A casa é Tua, os filhos são Teus. Tu tens liberdade sobre este lugar, Senhor. Fique à vontade, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Aleluia. Capítulo 25, versículo 6 vai dizer assim: porém, à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, e saiu ao seu encontro. Repetindo mais uma vez: à meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, e sai ao seu encontro. Podeis se assentar, glorificando o nome do Senhor, amém? Aleluia. Eu não vim aqui hoje falar o que eu quero, o que eu acho, mas aquilo que o Senhor confiou a mim nessa noite. Eu confesso que de todas as vezes que eu ministrei nesse altar, essa é a vez que o meu coração está mais temeroso, o meu corpo está todo tremendo. Eu fui ali atrás e falei: pastor, ora por mim, porque desde a hora que eu terminei o esboço, eu estou passando mal. E o Senhor passou o dia em ministração no meu coração, porque muito antes da palavra cortar aí, ela primeiro corta aqui. E a palavra do Senhor, ela vai nos contar uma parábola. Na verdade, ela vai começar a nos falar sobre o tempo de tribulação, sobre a volta de Jesus, a vinda do homem. E a palavra vai dizer que enquanto Jesus ele fala ali sobre as grandes tribulações, a vinda, enquanto ele vai falando, ele vai chamar os seus discípulos e para de uma forma que eles entendessem prática e que eles conseguissem guardar na memória, ele vai falar em parábolas. Nos evangelhos nós vamos ver diversas parábolas, entendendo que o Senhor está falando conforme a tradição daquele povo, conforme aquele tempo, para que eles pudessem entender o que estava sendo explicado. E nesse momento o Senhor vai sentar com eles e ele vai falar assim: olha, existia 10 virgens, 5 prudentes e 5 tolas. A palavra vai dizer... Tem outro microfone? Aleluia. Aleluia, melhorou. A palavra vai dizer que então Jesus começa a conversar com eles e contar a parábola das 10 virgens. E ele vai falar assim: olha, tinha 10 virgens e elas esperavam a chegada do noivo. E para entender um pouquinho, naquele tempo era de costume judaico que para o casamento eles vivessem 3 etapas. O tempo do noivado, que é quando a noiva conhecia o seu futuro marido, ela firmava o compromisso e a partir daquele momento ela começava a aguardar o casamento. A noiva somos nós na ilustração. E a noiva, quando aceita noivar com Cristo, é quando nós tocamos no altar e falamos: Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Ali nós estamos dizendo: eu não tenho mais aliança com o mundo, eu não tenho aliança com outros deuses. Minha aliança está firmada em Cristo. Nós formamos o noivado com o Senhor. E é isso que ele está querendo dizer aqui. A palavra vai dizer, vai me explicar que na tradição aquelas noivas tinham tempo de espera. E o tempo de espera era o tempo que o noivo preparava o lugar de morada, preparava as coisas que estavam por vir. E em João capítulo 14 o Senhor vai nos mostrar que nós estamos em tempo de espera, quando Jesus fala que vai preparar a morada, mas vai voltar para buscar a tua igreja. A terceira etapa e por última é o casamento. O casamento é quando a igreja espera o seu noivo, quando a noiva espera o
pode esperar o seu noivo de qualquer maneira. A palavra vai me mostrar que para um noivo, ele ter a mão da sua noiva, ele precisa pagar um dote muito caro. E eu quero te dizer que o teu dote, a tua vida já foi paga na cruz. Então o Senhor não te deve nada, mas é você que tem que esperar a volta dele em prudência. A palavra vai me falar que Jesus, ele continua contando a história e ele vai dizer assim: elas aguardavam a chegada do noivo. Eram 10 virgens. Não eram 5 virgens e 5 não virgens, eram 10 virgens. 10 representando pureza, santidade. Mas a palavra vai me dizer que tinha algo que diferenciava essas 10 virgens. E o que me chama a atenção é porque as virgens prudentes e as virgens tolas, elas estão juntas, elas não estão separadas. Então o que eu vou entender é que a virgem prudente, ela se veste que nem a tola se veste que nem a prudente. A virgem tola, no meio das prudentes, ela fala como elas, ela guarda como elas, ela dorme como elas, ela acorda junto com elas. Mas falta algo para esperar um noivo com prudência. A palavra vai me mostrar que em um momento, alguém vai vir, um amigo do noivo vai vir e ele vai gritar: aí vem o noivo. Só que o que me chama muito a atenção é exatamente isso. Porque eu não sei quantos dias, eu não sei quanto tempo, mas as virgens prudentes estão junto com as tolas. E as tolas estão aguardando junto com as prudentes. A palavra vai me mostrar que o anseio delas pela chegada do noivo era a mesma das prudentes. Só que a palavra vai me dizer que elas começam a achar que está demorando, que está tardando. E talvez por isso elas pensam: não, o azeite está acabando, mas eu vou dormir, amanhã quando acordar eu compro mais, eu busco mais. E o Senhor ministrou comigo: a virgem tola é aquela que até entra dentro da igreja, que até levanta a mão, até glorifica, até escuta sobre o Senhor, fala sobre o Senhor, mas não fala com o Senhor. Fala sobre Deus, mas não fala com Deus. Fala sobre intimidade, mas não tem intimidade. A virgem tola, ela canta, ela prega, ela pula, ela dança, mas ela não tem azeite em sua lamparina. Talvez se eu e você olhasse a virgem tola no meio da prudente, nós íamos olhar e eu falar: não tem diferença. Mas deixa eu te dizer uma coisa: os olhos do Senhor enxergam aquilo que eu não enxergo. Os olhos do Senhor enxergam aquilo que os pastores não enxergam. Os olhos do Senhor te enxergam quando a porta do teu quarto fecha. Tu ora ou você se distrai? A palavra vai me dizer que então o amigo do noivo vem e ele grita: aí vem o noivo. Só que aquelas virgens estão clamando por isso. Elas estão esperando por isso. As 5 virgens prudentes vai pegar a sua lamparina. E naquele tempo era um tempo escuro. Eles não tinham as tecnologias que nós temos hoje. E eles precisavam das lamparinas para conseguir enxergar. A palavra vai dizer que elas pegam a lamparina. As 5 prudentes têm azeite e é capaz de acender a lamparina. Só que a palavra vai dizer que as virgens tolas, elas olham e não têm azeite. Aí elas vão olhar para as virgens prudentes e vai falar assim: ó, me dá um pouquinho do teu azeite, o meu acabou. Deixa eu te falar uma coisa: intimidade ela não é compartilhada, intimidade ela é gerada. Eu não posso ser abastecida apenas pelo culto de domingo, pelo que é ministrado, pelo que é louvado aqui, não. A minha lamparina se enche quando na segunda-feira eu acordo, eu coloco o meu joelho no chão e a mesma Tamires que louvou, que cantou, que pulou no culto de domingo, continua na segunda-feira de manhã. A virgem prudente, ela é a virgem que sempre tem lamparina. A virgem tola é a que quer mostrar o azeite no culto. Só que o Senhor diz que elas olham e falam: compartilha comigo, me dá um pouquinho. Talvez é aquela irmã que olha e fala: ora aqui por mim, porque está difícil. Mas que não busca intimidade. A palavra vai dizer que elas falam: olha, mas se eu te der, eu vou ficar sem. A palavra vai me dizer que haverá um tempo em que buscarão e não me encontrarão. E se Deus quiser, eu não estarei aqui para viver isso, e nem você. Muitos vão buscar, mas não vão encontrar, porque o tempo de encontrar vai ter passado. A palavra vai me dizer que então elas correm para tentar comprar, e quando elas voltam, o portão fechou.
te conheço. Não adianta você ter frequência no culto. Não adianta você vestir a melhor roupa, colocar a melhor maquiagem. Se quando você orar, você louvar o Senhor, falar: epa, peraí, essa voz eu não conheço. Relacionamento envolve diálogo. Relacionamento envolve intimidade. Talvez aquelas virgens até começou certo. Talvez elas começaram pensando: não, vou me guardar, vou me preservar, vou esperar meu noivo. Mas tem uma chance de no meio do caminho elas ter se perdido e ter deixado o seu azeite acabar. E enquanto eu estudava essa palavra, o Senhor falou comigo: como está o seu coração hoje? Como a sua alma tem me esperado, tem me aguardado? Qual verdadeiramente tem sido a sua oração? Maranata tem sido só uma canção ao estilo de vida. Porque aquelas virgens até queriam, mas elas não faziam por onde. A palavra vai dizer que alguém lá de dentro grita: afasta de mim, eu não te conheço. Talvez o argumento delas era: Senhor, mas eu preguei em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz o aleijado andar, o mudo falar, e o Senhor vai falar: eu não te conheço, porque quando a porta fechava, não era comigo que você falava. Aquelas virgens batem na porta, escuta que não é mais tempo, que não conhece. E o tempo de espera, o tempo de entrega se torna um tempo em vão. E eu quero te trazer essa reflexão nessa noite. Sejamos sinceros, nós amamos quando aqui no altar é ministrado sobre bens materiais. Sejamos sinceros, nós amamos quando o Senhor usa um profeta para falar: olha, eu te levarei nas nações, eu farei isso com você. E enquanto eu estudava essa palavra, eu falei: Senhor, eu sei de tudo o que o Senhor me prometeu. Mas de todas as promessas, a maior da minha vida é te encontrar face a face. A minha oração ao Senhor foi: Senhor, não preciso conhecer as nações. Senhor, não preciso, Espírito Santo, viver uma vida onde vão me conhecer, onde eu vou ter vários seguidores, não. Mas que a minha vida, quando eu chegar no céu, tu olhe para mim e tu fala: vende a mim, bendito do meu Pai. Eu não quero ser reconhecida por homens, eu não quero ser vista por homens, mas eu quero que quando o Senhor olhar para mim, Ele fala: eu conheço a tua adoração, eu conheço a tua oração. Maranata é a oração da igreja. Maranata é a oração de quem tem intimidade. Porque se eu amo, eu quero ver, eu quero abraçar. Nós entramos aqui e muitas vezes se perdemos desse propósito. Nós entramos aqui e muitas vezes esquecemos que nós somos noivas, que precisamos ser adornadas até a volta do Senhor. E como estão as suas vestes hoje? Se Jesus voltar hoje, o que Ele encontra em você? A virgem tola que se veste bonito, que fala igual? Ou a virgem prudente, que vai ter azeite diante do Senhor? Azeite significa Espírito Santo. E a palavra do Senhor vai me dizer que o Espírito e a noiva clamam: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo e não almejar o céu. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo e não querer voltar para a tua casa. Deixa eu te dizer algo: aqui na terra somos peregrinos, não pertencemos a este lugar. Este lugar não é nosso, somos estrangeiros, somos mensageiros, que Ele virá. Oh glória! Se Ele volta hoje, o que Ele encontra em você? Porque talvez tu vai falar assim: olha, quando eu me converti, eu orava assim, assim, assado, eu adorava. Deixa eu te dizer uma coisa: já virou cinza, é tempo de colocar lenha nesse altar. A tua oração de ontem não te abastece hoje. É tempo de tirar cinzas, colocar lenha e clamar: Maranata, ora vem. Oh glória!
Porque nós cantamos: nunca mais haverá dor, pois no teu trono está. Só que entenda uma coisa: a sua vontade de não ter mais dor, a tua vontade de ir para o céu, não pode ser só a motivação de você ter medo do inferno, não. A sua vontade de morar no céu tem que ser a vontade de olhar Jesus nos olhos e dizer: Senhor, valeu a pena. A palavra vai me dizer que naquele grande dia nós vamos olhar e todas as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos, e nós vamos dizer: Senhor, valeu a pena, porque a maior recompensa não é ouro, não é prata, a maior recompensa é ser conhecida por Cristo. Oh glória! A palavra vai me dizer que o Senhor prefere até os frios do que os mornos, porque os mornos dá vontade de vomitar. Imagina você vir no culto direto, só que a tua aliança não é de noiva, porque noiva ela só tem um noivo. Quando você fica entre dois senhores, entre igreja e entre mundo, meu irmão, tu pode ser tudo, mas noiva você não é, e o Senhor nos chamou para ser noiva. O Senhor não quer amante, o Senhor não quer prostituta, o Senhor quer noiva adornada, purificada e lavada, esperando Ele. Agora imagina, todo domingo tu está aqui, e quando tu falar Senhor, Senhor, Ele vai falar: não, mas essa aí quando adora dá vontade de vomitar. Olha que profundo. Se você quer conhecer Jesus, é tempo de buscar intimidade em Cristo. É tempo de verdadeiramente fechar a porta do seu quarto. É tempo de verdadeiramente não viver um abastecimento só de quando colocam a mão na tua cabeça, só de quando liberam palavras sobre você, só de quando diz que você vai acontecer. Não, meu irmão, o maior propósito é ver a face do meu Senhor. Se tu é apaixonado por Jesus, tem que ter azeite nessa lamparina, porque eu vim aqui hoje te dizer: o noivo vem aí. Oh glória, aleluia. A palavra no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 20 vai dizer: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A igreja não tem medo da volta de Jesus, a igreja tem esperança. Filipenses capítulo 3, verso 20 vai dizer: mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não é ouro, não é prata, é Jesus de Nazaré. Hebreus capítulo 10, versículo 37 vai dizer: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Tito capítulo 2, versículo 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Mateus capítulo 24, verso 42 vai dizer: vigiai, pois não sabeis a hora em que vem o nosso Senhor. Eis que cedo venho, guarde a tua coroa. Oh glória, aleluia. A palavra vai dizer que esperaram igual as prudentes, se vestiram igual às prudentes, falava como as prudentes, cheirava como as prudentes, mas não era abastecida como elas. Se hoje o Senhor chegar e perguntar: como estão as tuas mãos, o que você tem a oferecer a Ele? O Senhor hoje convida a igreja para um tempo de arrependimento. E eu não estou pregando só para quem está afastado. Não. O Senhor está falando com crentes aqui hoje. Talvez tu vai me dizer: eu tenho 20 anos de crente. Meu irmão, isso não é nada. Se não tem intimidade, é em vão. Se não tem relacionamento, é em vão. Deixa eu te dizer uma coisa.
Quando nós aceitamos verdadeiramente ser noiva de Cristo, a gente passa por isso aqui que eu estou passando hoje. Porque eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero levar essa palavra. E Ele falou, não, mas tu é noiva. E noiva só se submete ao que o noivo ordena. Tu que é submissa à cabeça, não é a cabeça que é submissa a você. A noiva não se governa, mas a noiva se guarda na espera. A noiva não pensa assim, mas só hoje eu faço, amanhã eu volto. Não, a noiva aguarda com anseio a volta do seu noivo. A noiva aguarda com anseio o seu noivo vir buscar. Mas sabe o que o Senhor ministrava no meu coração? Que nós como noiva estamos se distraindo com coisas pequenas demais. Nós estamos se distraindo com o que está acontecendo lá fora. Estamos se distraindo com mimimi, com disse-me-disse. Estamos se distraindo com o que o outro está postando. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Volte os teus olhos a Jesus, porque é dele que vem a tua salvação. A tua salvação não está em quem canta bonito. A tua salvação não está em quem prega bonito. A tua salvação está naquele que falou, eu sou alfa, eu sou ômega, eu sou o início, eu sou o fim, eu sou aquele que vim e que voltarei. Oh, glória! Mas aí, meu irmão, nós queremos clamar Maranata falando, tu viu o que falaram? Porque no domingo nós clamamos Maranata, aí no domingo a gente fala, Jesus, mas fulano disse isso. Domingo nós cantamos, e me mostrou um rio. Só que na segunda a gente esquece o rio de água viva. Na segunda nós esquecemos da rua de ouro. Na segunda nós esquecemos que não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais fome. E aí no lugar de abastecer o nosso azeite, a gente se distrai que nem aquelas virgens. E aí a gente fala assim, não, amanhã eu busco, amanhã eu oro, amanhã eu jejuo, amanhã eu consagro. Porque o apóstolo quer cobrar de subir no monte, quer cobrar de jejuar, quer cobrar disso. E aí nós queremos deixar para amanhã ou terceirizar o que é responsabilidade nossa. Só que aí nós cantamos que aguardamos Ele com anseio. Quando nós estamos aguardando cheios de distração, quando os nossos olhos estão voltados para tudo, menos para o trono, é tempo de olhar para a nossa esperança. É tempo de olhar para a promessa maior de todas, que foi eu vou, mas eu voltarei para buscar a minha igreja. A palavra arrebatamento significa ser levado de um lugar rápido demais. É num piscar de olhos, meu irmão. Porque um mensageiro, um amigo do noivo já está gritando, o noivo vem aí. Então qualquer hora as portas vão se abrir e o noivo vai dizer, vinde a mim, benditos do meu Pai. Os mensageiros estão clamando. Os mensageiros estão gritando, o noivo vem aí. Prepara, noiva, o teu azeite, as tuas vestes, porque o tempo de espera está acabando. Hoje a minha oração ao Senhor foi, Senhor, me perdoa. Porque nos últimos dias o Senhor falou tanto comigo sobre promessas. E eu fiquei pensando quando vai acontecer. E eu falei, Senhor, esse não é o desejo do meu coração. Eu preciso te anseiar, Jesus. Acima de tudo, eu preciso desejar te ter. Porque de que vale ganhar o mundo e perder a minha alma? De que vale tantas renúncias se eu perder a minha alma? A minha oração hoje para o Senhor foi, me desprenda das coisas da terra. Me desprenda de riquezas, de ouro, de prata, de amizade, de quem está falando, de quem está deixando de falar. Meu Senhor, que os meus olhos venham estar verdadeiramente focados em Ti, porque eu não te aguardarei mais com distração. Eu louvarei verdadeiramente, Maranata. Se coloque sobre os seus pés. Aleluia. Espírito
Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Então me mostrou um rio de água da vida, clara como o cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face. Na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão da luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará face a face. Aleluia, e reinarão para todo sempre. Disse-me o anjo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar as coisas que em breve acontecerá. Então vi um novo céu, uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que está sentado no trono disse: faço nova todas as coisas. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda a palavra deste livro. Demandaia cheia. E o Espírito e a noiva clamam: Maranata, ora vem. E o Espírito e a noiva clamam Maranata, não por medo do inferno, mas por anseio de ver Jesus.